Hoje a gente vai trabalhar, tá? Só esse aprender sempre, que é a página 30 e 31 do livro de vocês, tá? E tem algumas questões para serem respondidas. Prestem atenção. Nós temos uma pesquisa também para ser feita, tá bom? Mas no final do vídeo eu explico. Muitas manifestações culturais brasileiras são herança de culturas indígenas, africanas ou de imigrantes. Leia o texto a seguir. Com o passar do tempo, rituais antigos foram sendo transmitidos de geração em geração, de um país para outro, e foi assim que as festas populares africanas e europeias chegaram ao Brasil e se misturaram aos costumes indígenas. Que festa você mais gosta de comemorar com a sua família? Essa é uma resposta pessoal. Você vai dizer qual a festa e por quê. Na letra B, quais são as origens dessa festa? Aí você vai pesquisar. Por exemplo, se você gosta de comemorar o Natal com a sua família, aí você vai pesquisar sobre a origem, tá? Do Natal, onde foi, essas coisas, e vai anexar, porque como aqui não vai caber nesse material, tá? No livro, você vai colocar lá no seu caderno, tá bom? Depois vem a segunda questão. Leia o texto, tá? Entre os africanos trazidos à força para o Brasil, haviam pessoas de povos e costumes diversos, ou seja, de muitos costumes. Mas entre eles, as famílias africanas, havia algumas características em comum. Elas mostravam grande consideração pelas pessoas mais velhas, elas eram tratadas com cuidado e seus conselhos eram ouvidos com muito respeito. Os idosos contavam as histórias e os costumes do seu povo para as crianças e os jovens. Olha aí que legal, né? As crianças eram orientadas e educadas pelas mães. Em geral, a família da mãe exercia influência mais forte que a família do pai. Será que isso acontece na nossa realidade? Algumas dessas características. Algumas dessas características estão presentes em sua família? Você vai dizer se sim ou se não. Eu tenho quase certeza, né, que essa é uma característica que está presente. Então, você vai dizer se sim ou se não e vai explicar, tá bom? A letra P, pesquisa e descreva a origem de alguns costumes de sua família. Que costumes tem a sua família tem costume de fazer há muito tempo? Que coisas eles fazem, né? A 3. Cada povo tem seu costume. Alguns podem parecer estranhos a quem não tem a mesma origem. Converse com os colegas e o professor sobre a questão a seguir. Como devemos nos comportar em relação a esse tipo de estranhamento? Se eu acho estranho, né, a família de fulano fazer tal coisa, né, que ele tem costume de fazer aquilo ali, como é que eu devo me comportar? Você vai falar com suas palavras. Como você espera que as pessoas se comportem caso estranhe algum costume seu, né? Alguma comida que você tem costume de comer, que todo mundo acha estranho, diferente, né? Aí depois vem falando, tá? Sobre a vida do zumbi. Leia a charge a seguir e faça o que se pede. Gostou da minha camiseta? É a marca do maior herói que existe. Já sei, é o Zorro. Não, eu tô falando do herói de verdade, o zumbi. A grande letra da camiseta amarela do garoto é uma homenagem a quem? O colega dele conseguiu descobrir quem era? Você vai explicar, né? Que ele não conseguiu, né? E esse Z não é de Zorro, tá? Ele era de zumbi. Porque esse garoto disse que está falando sobre um herói de verdade. Então, você vai fazer uma pesquisa, tá? Você vai fazer uma pesquisa sobre o herói de verdade. Olha só a pesquisa aí. A pesquisa é sobre o zumbi. Você vai pesquisar sobre a vida do zumbi, onde ele nasceu, qual foi a importância dele na história do nosso país. Observe atentamente as fotos abaixo, elas mostram pessoas que vivem em diferentes partes do território brasileiro. Aí nós temos a procissão de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador. Temos uma escola de indígenas lá no Manaus. E temos um carro alegórico do desfile tradicional do Festa da Uva em Caxias do Sul. Aí vem em uma folha avulsa, escreva um pequeno texto relacionando essas fotos à diversidade da cultura. Você vai fazer um textozinho,
tá? Por que que eu dividi esse material? Porque tem 2 pesquisas para você fazer dentro desse material e ainda tem esse texto. Então, você vai fazer um texto, tá? Falando da relação dessas culturas. O que você acha? Você vai escrevendo, né? Sobre a cultura de cada lugar, né? Sobre a origem dessas coisas. Por exemplo, lá na profissão do Senhor do Bonfim, né? A gente vê que é negros, então isso aí uma cultura negra que eles desenvolvem. Aqui nós vemos a questão da escola indígena, então você vai fazer um textozinho descrevendo essas imagens, tá bom?